Bom, irmãos, a gente temos que ter muito cuidado com tais revelações, com tais arrebatamentos, falsos arrebatamentos, inclusive arrebatamento que se coloca aí dizendo que houve e não houve. Irmãos, nós temos que saber o seguinte: a Bíblia manda que a gente devemos acautelar, porque surgirão muitos falsos profetas, né? Surgirão muitos falsos profetas, surgirão muitas pessoas, na verdade, que elas virão em nome de Jesus e, na verdade, não é de Jesus, né? Então, veja bem que a gente devemos ter o máximo de cuidado com essas mentiras que vão pro ar, com canais que verdadeiramente acham que vai seduzir as pessoas com mentira, e a gente não pode de forma nenhuma deixar isso acontecer, né? De jeito nenhum. A Bíblia, ela é bem enfática, ou ela é bem dita, né? Ela é bem trabalhada, e ela nos mostra muitas coisas. Bom, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, né? Fala que no juízo final vai haver aí grandes e pequenos vão estar diante do trono de Deus. Muitas pessoas acham que é pequenos em poder aquisitivo, né? E outras acham que não. E na verdade não é pequeno em poder aquisitivo, é pequenos mesmo. Porque para Deus não existe criança nesse sentido. A pessoa vem a este mundo, mas enquanto esta criança estiver aqui, né? Para a gente que é humano, que é pessoas, ela é inocente, ela não vai nascer, ela é inocente. Mas para Deus não existe criança, não. Porque quando Deus fez o homem, né, conforme a sua imagem e a sua semelhança, né, ele já fez o homem grande, formado, né? Ele não fez uma criança. Então não existe essa história de ter crianças no céu, crianças no inferno, que eu quero dizer crianças que eu digo e vou dizer a idade. Bom, é possível haver alguma ilustração ou alguma representação de crianças no céu por mães que abortaram o filho? Sim, é só uma representatividade, é só uma representação para ali Deus mostrar que aquelas crianças, né, para quando aquelas mães forem condenadas, mostrar aquelas crianças que elas foram abortadas e as mães cometeram um crime. É a prova do crime. Mas não quer dizer que lá no céu existe anjo Cupido, né, que tem uma flechinha, peladinha, anda aí de asinha. Não existe isso, irmão. Vocês devem parar de ficar pensando em folclore. Vocês têm que estudar a Bíblia. Vocês não podem postar coisas que vocês não têm conhecimento e ficar empurrando na goela de pessoas que, na verdade, elas são leigas, mas existem as pessoas que não são e que não engolem essas mentiras. Bom, eu sei que a Bíblia diz que nos últimos tempos haveria muitas revelações, haveria muitas profecias, mas também a Bíblia fala que também haveria, né, muitos falsos profetas e falsos cristos. Joel capítulo 2, né, 28 diz, né, que nos últimos tempos Deus derramaria sobre toda a carne. Os filhos, os jovens terão visão, os velhos sonharão. Tá, tudo bem. Só que o diabo, irmão, ele é aquele que sai à noite, né, para chegar e semear o joio no meio da lavoura, né? E o joio vai crescer junto. Então, hoje em dia, nós encontramos tantas pessoas com mentira. Eu digo para você que isto aqui é grande mentira, né? E, infelizmente, a gente fica chateado com isso. Até porque é o seguinte, Deus usa vaso para falar com a gente. Eu acredito nas revelações, as visões. Deus tem me dado também, né? Mas tem que ter uma justificativa. Agora, o que acontece? A pessoa não pode distorcer a palavra de Deus, não. No caso aí, se fosse na época do anticristo, uma criança que viesse ao mundo na época do anticristo, né? E os pais
ali eles entregarem a criança por causa de comida, bebida, se entregaram ao diabo, né? Negarem Jesus, é lógico, se eles negarem Jesus, a criança também eles vão negar. Vai negar por quê? Porque na verdade eles têm uma tutela sobre a criança, eles são responsáveis por eles. Então, neste caso aí, eu acredito que sim, certo? Que haverá crianças mortas no inferno, sim, neste caso. Só que agora, antes do arrebatamento, só que agora, antes dos 7 anos aí, que vai ser aí comandado pelo anticristo, né? Não existe crianças nenhuma, irmão, nenhuma crianças que tem no inferno, que estão no inferno, que morreram, crianças de 6 meses, 7 meses, 8 meses, como essa mulher disse, que eu vou passar aqui um trecho para vocês. Então não existe nada disso, certo? Não existe. Agora, é possível que lá no inferno represente figuramente, né, uma figuração, não que as crianças verdadeiras estão lá. É possível que os demônios, né, se transformem naquelas crianças que foram abortadas quando as mães, né, que abortaram, os pais que abortaram os filhos, eles vão para o inferno. É possível que exista essas crianças lá? Sim, é possível os demônios se transformarem em criança para torturar a alma, para torturar a mulher, a mãe que abortou o filho. Então, eu acredito sim que neste caso são demônios, não é criança de 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses, um ano, nada disso, irmão, certo? Então eu estou aqui repudiando isso aqui, porque o Espírito Santo de Deus me comoveu, e eu não posso aceitar isso, porque a Bíblia diz que as crianças dos tais é o reino do céu. Criança, irmão, não é pré-adolescente. Pré-adolescente não é o jovem, o adolescente. O adolescente não é o jovem. Quer dizer, criança é criança. Criança é diferente. Então, Deus não vai mandar as crianças a essa terra, que seja lá de um macumbeiro, de um feiticeiro, ou pessoas do que for, que ofereceu o seu sacrifício para matando o próprio filho, né? Então, veja bem que aquelas crianças que morreram por causa de Jesus, né? Muitas mães, né, também estavam no pecado, né? Então elas deveriam ir para o inferno, essas crianças. Muitas crianças que morreram na época de Moisés, né, também deveriam estar no inferno. As crianças de 2 anos, né, abaixo. Então eu quero aqui repudiar e chamar esse testemunho de mentira. Mentira. É mentira, e quem continua postando essas mentiras, certo? Sem consultar a Bíblia, sem ter a sabedoria divina, nada mais é do que aliado também ao diabo, certo? Claro, existem muitos testemunhos que é verdade, existe, mas tem outros que o Espírito Santo de Deus mesmo diz, não, você nem vai precisar ouvir isso aí, só do início a gente já sabe, né? Então veja bem, irmãos, que existe muitas pessoas que querem crescer seu canal, mas com mentira. Crescer com a verdade é lícito, mas com mentira, né, é ilícito. Então nós vemos aqui tanto arrebatamento de mentira, tanta coisa que está mentindo. Mas pastor, mas a Bíblia diz que nos últimos tempos Deus não fará nada sem antes avisar o seu servo profeta. É verdade, Amós 3,7. É verdade, certo? Mas temos que saber, irmão, que no meio dos trigos vem o inimigo e semeia o joio, para que você acredite em tudo. Então nós temos aí revelação que o WhatsApp é pecado, que é do diabo, que quem tiver o WhatsApp vai para o inferno. Puxa vida, se eu tiver que ir para o inferno, ganhando o tanto de alma que eu estou ganhando, com essa pura verdade, levando as almas ao arrependimento, pessoas que estavam prontas a se matar, sendo liberta pela palavra de Deus através dos vídeos que eu prego, das doutrinas e dos ensinamentos. Pessoas que eu apacento pelo WhatsApp, que eu instruo centenas e centenas todos os dias de pessoas pelo WhatsApp. E a vida dela mudou. Hoje elas viraram uma pessoa santificada na presença de Deus. Se eu vou para o inferno por causa de ganhar alma para o reino do céu, então eu vou. Então eu vou. Certo? Claro que o WhatsApp, todas as ferramentas que existem da social, né? Todas as ferramentas, elas são criadas para o anticristo. Todas elas.
Mas o anticristo, ele tem domínio sobre elas? Sim, mas nem todas ainda, né? Ele não pode, ele pode escutar, ele pode monitorar, ele não pode impedir que a gente pregamos o evangelho, a não ser naquela ferramenta própria dele, que ali já é, né, o Instagram, o Facebook, é onde justamente ele já tem, ali é o mar que cai todas as outras ferramentas dentro dela, certo? Então, o WhatsApp, ele condena a pessoa, condena, se você usar ele para pornografia, para atrair a esposa, o esposo, se você usar ele para falar palavrão, para isso, aquilo, outro, para xingar, para papear coisas que na verdade vai contra Deus, você vai ser condenado, certo? Se você usar esta ferramenta para falar, né, usar ela para comunicar com os familiares, para pregar o evangelho genuíno, porque o WhatsApp, ele tem como você bloquear a pessoa, o número da pessoa, e ela não tem como chegar e te acessar, a não ser que ela pegue outro número. Ela vai pegar 10 números, você vai bloquear os 10 números e vai excluir ela e bloquear. Então, veja bem que neste caso, né, a gente devemos entender que se o WhatsApp, o YouTube, se você usar o YouTube para procurar coisas pornográficas, procurar coisa que alimenta a carne, vai te levar ao inferno. Mas se você procurar o YouTube para te santificar, ouvir hinos, louvores, né, buscar um canal igual o meu de doutrina, ensinamento, vai te levar ao céu. Quer dizer, é uma fonte de dois canais, né? A fonte que corre para a esquerda e outra para a direita. Então você vai escolher. Já o Facebook já é diferente, a televisão já é diferente, né? Porque a televisão, no caso, você já é um cardápio já pronto, você não tem como montar o seu lanche. Tá, mas então, aí tem visões aí dizendo que quem tem o WhatsApp, que é do diabo, que vai pro inferno. Poxa, se é pra ir pro inferno, né? Se a gente tá ganhando almas, só com santa doutrina, não usa nos palavrão, não busca nada do mundo, aceita os santos, busca salvar as almas, então eu vou. Eu vou, pelo menos, eu vou ter certeza que eu ganhei muitas almas por reino de Deus, né? Aliás, na verdade, todas essas almas que estão sendo apacentadas e destruídas vão pro inferno também, porque tá usando o WhatsApp, né? Pois é, inclusive os que usam aqui o YouTube, né? Esses aí que na verdade tem sonho e visão e sabe que seu sonho vai lá pro YouTube e vai lá para onde for. Então, eles também vão pro inferno, porque está no lugar onde verdadeiramente a Bíblia condena, não, né? O sonho dele condena. Então, veja bem, o apóstolo Paulo me diz assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas porém nem todas me convêm, mas as que me são lícitas não me deixarei ser dominado por elas, certo? Então, tudo bem. Bom, o cristão deve saber filtrar o que ele tem que usar e o que ele não tem que usar. Existe cristão que não pode ter o WhatsApp porque só vai condenar ele porque o negócio deles é só pornografia, é só palavrão, é só coisa da carne. Então, esse com certeza o WhatsApp vai levar ele para o inferno. Certo? Assim como o carro que você tem, que você usa, até 120, diz o ditado, que o motorista leva o carro. Mais de 120 para frente, o carro leva o motorista. Então, existe lei de trânsito, né? E a gente deve respeitar. Então, tudo que é transgredido dentro da lei, você é multado, você é penalizado. Então, você é uma ferramenta que te mata você também. Tanto você pode ter o carro para traficar, para prostituir, levar mulheres, prostituir, como você tem o carro também para fazer dela, levar as pessoas para a igreja, para ganhar alma para Jesus, fazer o evangelismo. Então, neste caso, existem algumas coisas que o cristão deve ter. Agora, o que me encabula é esta mulher, que nem nome tem, né? Que é estranho, um decotão desse jeito ali, que me parece também, né? Então, veja bem, que vem dizer que as pessoas lá no inferno, as crianças que morrem em sacrifício, né? São tudo condenadas, estão tudo no inferno. Mentira, mentira, certo? Deus não vai condenar as crianças porque elas não fizeram essa escolha. E mesmo que o pai, né, escolheu isso para eles, que tem um tutelo deles, só valeria isto, só no caso do anticristo, mas fora no tempo da graça todos são livres. No tempo da graça, né, matar um inocente que não tem pecado,
né? Que não anda, não deseja o pecado, no sentido, só de ver o mundo tem pecado. Estou falando que não pratica o pecado, que chama-se fase da inocência, né? Falar que ele vai para o inferno é uma bizarrice, é um testemunho, na verdade, que você tem que... Isso é bosta, isso é merda no ouvido do cristão e acha que o ouvido do cristão é pinico. Então vamos ouvir aqui um pedacinho, vamos ver aqui, vamos lá. Então perguntei a Jesus onde nós estávamos, e Jesus me disse: este é o inferno. Depois disso caminhamos. Eu estava muito assustada, eu não disse nada, eu estava sentindo arrepios. Então eu vi um bebê colocado em uma mesa. O bebê estava chorando muito. Ele tinha entre 7 e 8 meses. Este bebê estava com uma criatura, ou um monstro, de 4 a 3 metros de altura. Essa criatura era assustadora. Ele era muito feio, com unhas compridas. Essa criatura estava brincando com esse bebê, que estava chorando. Ele estava brincando da mesma maneira que um pai brincar com seu filho. Então perguntei a Jesus: como é que termina um bebê no inferno? Então o Senhor Jesus me disse que esse bebê são a maldição dos pais. Ou seja, seus pais eram magos ou bruxos. Eles mataram essas crianças em bruxarias, e estas bebês, quando morrem, vão para o inferno. Essas crianças se tornam realmente maldição. O Senhor Jesus disse que todas as crianças ou bebês que são usados em magia negra ou por bruxos, quando morrem, eles vão direto para o inferno. Então nós saímos dali e andamos mais adiante a um lugar onde vi. Bom, então vocês viram aí a barbaridade da mentira, né? Jesus não falou nada com essa mulher nunca teve um arrebatamento, isso é uma mentira. E aqui, nós vemos aqui, irmão, ó, que ainda tem os likes, né? Dos irmãos ou dos abestados que estão sendo manipulados por essas revelações mentirosas. Irmãos, vamos ter cuidado com esse tipo de revelação. Eu quero pedir esse pessoal desses canal que fica postando revelação, fica postando aí visão sem consultar a Bíblia, certo? Você está trabalhando para o diabo, certo? Você está trabalhando para Satanás. Eu acredito piamente em visão, acredito em revelação, eu acredito na Bíblia, eu acredito que Deus usa homem, mulher, criança. Eu acredito, agora não posso acreditar numa barbaridade, numa mentira dessa, que a Bíblia não afirma. Não tem como uma criança, certo? Chegar roubada, principalmente de um pai ou de uma mãe, levada e sacrificada, né, para ídolo, para o diabo, tirar o sangue. O sangue o diabo pode até beber, a carne o diabo pode comer, mas o espírito o diabo não pode fazer nada não. Então, que pecado tem esta criança para que ela vá para o inferno? Se o inferno é feito para pecadores, se o inferno é feito para desobedientes. Veja que há um desencontro tão grande para quem não conhece a Bíblia. Aí vem os satanistas, os bruxos, e vem contar historinha, né, de carochinha, né, de feijão carochinha pra gente. Acha que a gente é trouxa, é tolo. Eu gosto e confesso de procurar testemunhos, de ver se é verdade, se é veracidade, porque existe muitos testemunhos, irmão, mentirosos, muito testemunho, né, que é fake news, e na verdade, pior fica quem posta esses testemunhos, né? Eu recebo muitas visões de alguém, eu analiso se é ou não é, olho tudo dentro da Bíblia, porque Deus não vai dar uma coisa que não esteja dentro da Bíblia. Aliás, a Bíblia diz que Deus não ia usar as pessoas para levar no inferno, né? Para falar e tal, aquilo outro. Eu acredito que Deus leva. Mas por quê? Porque o mundo está tão no pecado que Deus está fazendo maior sua misericórdia do que merecemos. Então, eu acredito que Deus usa criança, usa mulher, usa velho, usa adulto, usa quem for. Mas eu quero te alertar, irmão, não fique dando crédito para qualquer lixo e qualquer coisa que vai para o YouTube.
você tem que ter base bíblica, você tem que ter discernimento espiritual. Se você é uma pessoa de jejum e oração, o próprio Espírito Santo, ele já manda parar e já fala, isso é mentira, não existe isso, né? Esses aí são filhos de Satanás. E a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E a gente, irmão, isso é uma vergonha para nós, mesmo que tenha no texto bíblico falando que eles são mais prudentes do que nós, é uma vergonha para nós. E a Bíblia diz que o meu povo perece por lhe faltar conhecimento, né? Oséias 4:6, Mateus 22:29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então você tem que chegar, irmão, né? Você tem que chegar e filtrar estas coisas, né? Investigar como que a gente sabe e conhece o falso profeta? Pelas palavras dele, pelo que ele prega, pelo que ele fala, né? Sabemos aí, irmãos, preste bem atenção, que falso profeta, ele não vem só do meio evangelístico, não. Ele não vem do meio só do povo cristão, não. Negativo. Falso profeta, basta ele conhecer a Bíblia. Basta ele conhecer a Bíblia. Se ele conhecer a Bíblia, não importa se ele é espírita, se ele é católico, se ele é ateu, se ele é o que for. Ele se torna um falso profeta porque ele vai brilhar na sua frente como luz. Nem tudo que reluz é ouro. E aí você vai pensar que é verdade, porque se você cair 5 segundos nas mãos desses testemunhos de Jeová, né, que são a seita mais satânica também que tem nessa terra, então vou te dizer uma coisa, você se entrega a ele em questão de milésimo. Sabe por quê? Porque eles comem Bíblia, lê Bíblia, mas não tem o discernimento do Espírito. Então eles distorcem a Bíblia. Eles pregam a verdade distorcida. Irmão, vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho com essas revelações que fulana teve, que ciclano teve, né? E isso aqui me chamou a atenção, né? Se ela falasse um monte de asneira, um monte de piniqueira aqui, tudo bem. Mas eu nem iria comentar, eu só ia fechar o vídeo. Mas o Senhor Deus mandou eu fazer esse vídeo por quê? Porque tem muita gente que está sendo enganada. Aonde está a sua cabeça de acreditar, né? Que crianças, no tempo da graça, que seja ela de 8 meses, 7 meses, 9 meses, 1 ano, mesmo sendo sacrificada aí para o diabo, as almas dela estão no inferno? Ah, pera aí. Paciência, irmão. Paciência. Isso para mim é bruxismo. Isso para mim é feiticeira. Isso para mim é mentirosa, né? Isso para mim. E outra, você que posta esse canal aí, você que posta esses vídeos, né? É claro que provavelmente você tem uma boa intenção de mostrar aquilo que está acontecendo, mas você tem que filtrar o que as pessoas mandam para você. Você tem que conhecer Bíblia, porque senão vocês também vão levar as pessoas, milhares de pessoas, a engano. E a Bíblia, né? Na verdade, a Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Se você propagar mentira, né? Você está contribuindo aí com o inferno. Então veja bem que a gente vê aqui arrebatado ao inferno, testemunho traduzido. Então ele traduziu o testemunho, não sei nem de onde é essa piriguete aí, você entendeu? Mas eu vou dizer que o que fala nela não é Deus, é o diabo. Isso aí é bruxa, isso é Satanás, tá? Jesus jamais vai levar uma pessoa no inferno e vai mostrar que as almas daquelas crianças estão no inferno. Não. Se ela dissesse, olha, eu vi almas lá, eu vi crianças, eu vi demônios transformados em criança para representar a tortura às mães que abortaram. Eu acredito que o diabo faz isso mesmo. Agora, as crianças que estão no céu, se alguém também vê, Deus até permite que vê crianças que foi sofrido o aborto para justamente colocar no currículo de quem vai ser condenado. Mas não quer dizer que aquelas crianças vão permanecer lá e Jesus é papai, babá de criança no céu, não. Lá no céu não existe criança. Deus, eu gostaria de desafiar qualquer pastor, qualquer pessoa que diz que tem entendimento, mostra para mim na Bíblia que Deus criou criança no céu. Deus criou um homem formado. Portanto, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Quer dizer, o homem, ele não falou façamos a criança conforme nós, não, tá? Então, lá no céu não haverá criança, lá no céu não tem desta. Que qualquer visão que vier para você dizendo que tem criança, que tem isso e aquilo outro, mentira. Que lá no céu existe crianças correndo, brincando, mentira. Mentira, não acredite, certo? Não acredite. Eu não acredito nunca, certo? Porque as pessoas, preste bem atenção, por que não existe criança? Eu vou te provar só falando aqui para você, você que conhece Bíblia. Porque quando Deus, ele soprou o espírito, o fôlego de vida,
no homem, terra, já entrou o espírito criado, homem já, né? E se o espírito criado, ele vai sair, quando esse espírito criado, ele sai de uma criança aqui da terra, uma criança morre, ele sai já um varão, um homem, transformado um homem grande, não é uma criança, né? Então, Jesus, ninguém me prova que Deus soprou o espírito de uma criança em Adão. Como pode soprar um espírito de criança, ou pequenininho, no corpo de homem formado? Não. A Bíblia nos afirma que Deus fez o homem. E foi o espírito homem grande que já entrou no homem, certo? E quando uma criança morre, quando uma pessoa vem para ser gerada ao útero, né, ela vem com uma fisionomia adulta no espírito. E quando ela incorpora dentro de um útero, então, dali, aquela criança, ele se adequa ao tamanho daquela criança e vai crescendo, certo? Quando aquela criança mesmo morre, 1 mês, 2 meses, 3 meses, aquele mesmo espírito, imagina, né? Imagina você, Jesus chegar e tá julgando criança lá, né? Lá no juízo final. Criança, que eu digo assim, criança, irmão, lembra bem, eu classifiquei criança, pré-adolescente, adolescente e jovem. Falei criança. Crianças aí até 5 anos de idade, tá? De 6 anos para cima, aí eu acredito que elas vão pro inferno, correto? Porque aí elas já têm discernimento maior. Pode não ter desejo do sexo, mas já sabe afrontar, né, a Deus. É outra história, né? Então, criança de 5 anos para baixo, né, não vai haver nenhuma, né, lá no inferno. Não existe isso. E quando a Bíblia diz assim, ó, grandes e pequenos fala de criança, ou seja, de pré-adolescente, adolescente para cima. Chega assim, de 6 anos para cima. Aí sim, correto? Então, essas pessoas, essas crianças, esses meninos, né, eles vão ser julgados. Por isso Jesus diz, deixa vir a mim as criancinhas, porque tais são o reino do céu. Então eu te pergunto, as criancinhas, quando ele puxou para ele, né, com certeza aquelas crianças tinham essas certas idades, de 5 anos para trás, né? E aí, tudo bem. Então, digamos aí, né, que quando Jesus colocou as crianças no meio, né, do círculo, né, não entre as pernas dele, igual esse filme católico maligno aí, né, satânico aí, pondo Jesus com uma criança entre as pernas para mostrar que ele é pedófilo, né? Então nós temos que ter muito cuidado. Então veja bem que eu tô aqui bem esclarecendo. Eu gostaria que, se você vir aqui contestar, e é muito bom de Bíblia, me mostra que Deus criou criança lá e soprou o espírito de criança em Adão, né? Se você conseguir provar isso para mim, eu retiro o vídeo e me retrato. Mas você nunca vai conseguir, porque Deus criou o homem feito, formado. Por isso, a Bíblia diz, né, que nós seremos como Jesus é. Quer dizer, você que é mais alto do que Cristo, quando era aqui na terra, né, você se encolherá. Você que é mais pequenos do que Cristo, você chegará à altura dele. Quer dizer, nós seremos como ele é. É a Bíblia que diz. Então, eu estou aqui explicando, irmão, cuidado, cuidado. É uma blasfêmia, é uma aberração, né? Um testemunho mentiroso desse, uma mentira safada dessa, para ficar iludindo o povo. E você que não conhece Bíblia já vai dando like, né? Like. Parabéns os dislikes aí, que verdadeiramente são 38 comigo aí, né? Parabéns, porque esses têm o discernimento do Espírito Santo. Quer dizer porque os pais têm uma criança, que ela o pai é macumbeiro, é feiticeiro, vai lá pegar a criança, sacrifica ao diabo. Quer dizer, o diabo tem como comer almas, né? O diabo tem como comer alma, aliás, é o olho faminto? Não. O diabo, ele pode rasgar a carne, usando alguém para comer. Ele pode se materializar e fazer isso também. Beber o sangue, mas diga uma coisa. Tocar na alma da santidade de Deus? De jeito nenhum, irmão. Nós sabemos que tem conjuntos que morreu porque tocava na santidade de Deus. Se a criança inocente é a santidade de Deus, onde que isso aqui estaria afirmando, né? Essas crianças lá no inferno. Ah, valei-me, meu Deus. Porque eu vou te falar uma coisa, viu? É tanta palhaçada nesse YouTube que dá nojo.
E o problema é que essas pessoas que têm canal aqui, ao invés de investigar o fato, estudar a Bíblia e ver antes de postar, fica colocando um monte de besterol aqui, um monte de asneira, achando que nossos ouvidos é penico para ficar recebendo merda. É uma palhaçada mesmo, né? Talvez seja lá para ganhar inscrito, para ganhar like. Poxa, coloca um vídeo aí real, examine, investigue as revelações, né? Então, quer dizer, tem que colocar? Tem. Deus faz isso? Faz. Mas é isso que eu tô te falando. Esse aqui é um joio no meio do trigo, tá? Esse é um joio no meio do trigo. Eu vou encerrar por aqui e vou dizer para vocês, né? Diante da Bíblia, não existe criança nenhuma no inferno. Se algum irmão ou irmã for lá e viram crianças, né? Essas crianças que foi abortadas e tal, aquilo outro, se elas foram abortadas, que culpa tem elas? Eu te pergunto, que culpa? Que crime ela cometeu? Ela nem saiu da vida? Como é que elas foram pro inferno? É falta de visão espiritual. Quem vê... Irmão, cuidado com essas revelações mentirosas, com essas visões de Satanás. O diabo, ele também se transfigura em anjo de luz, engana até mesmo se possível fosse os escolhidos, quanto mais seus ministros. Então, veja bem, se elas verem crianças lá, e alguém vier e falar, olha, só que aquelas crianças que eu via lá, eram demônios transformados em criança para torturar as mães que foram para o inferno. E quando as mães olhavam para a criança, lembrava dos abortos. Mas essas crianças, elas estão no céu. É possível que no céu também tenha criança, algum lugar onde Deus pode mostrar uma crianças que foram abortadas? É possível, mas é só numa forma de ilustração que Deus está fazendo. Porque... com certeza, aquelas crianças, elas não são crianças. Ali é uma ilustração, porque aquelas vidas, quando voltam para o céu, elas voltam já grande, já adulta. Ninguém é criança, irmão. Não existe ninguém criança. Não existe. Para Deus não existe ninguém criança. Todo mundo já é adulto, certo? Agora, no caso do tempo da graça agora, se os feiticeiros ofereceram essas crianças para serem sacrificadas aos demônios, né? As almas dela foram salvas? Foram salvas, porque é inocente. Então, os pais têm autoridade sobre o filho, tem, mas neste caso, no tempo da graça, não. Mas e no tempo da grande tribulação? Eles podem fazer isso? Bom, aí sim, aí eu acredito. Aí não tem outra coisa. Se porventura um casal que tem uma criança, ele se entrega ao anticristo, né? Ele tem poder a também decidir pela vida da criança, porque... neste caso aí Deus permite, mas o que acontece? Aí esta criança, ela é morta, sacrificada? Sim, ela é morta, sacrificada, certo? E aí, pastor, mas essa criança morreu morta, sacrificada, elas não vão para o inferno desse jeito? Pequenas? Bom, aí é outra história. Aí eu digo para vocês que essas crianças, elas vão ter que ter a idoneidade para enfrentar o juízo, né? Então, os pais liberou, porque os pais, né, entregou ao anticristo, entregou ela também. Ela não tem como se livrar, a não ser aquela criança que tem como correr, se livrar, outra história. Mas aquela que está sob o domínio da mãe, no peito da mãe e tal, aquilo outro, é claro. Agora, acredito eu também, neste caso, que lá no inferno, por mais que alguém veja meninos, né, queimando, eu acredito que todos eles, esses meninos, terão sim os seus tamanhos de meninos, mas porém, né, no céu não, mas no inferno é possível ter nesse sentido, porque todo espírito tem o mesmo tamanho. A Bíblia fala grandes e pequenos, né? Então pequenos porque na verdade morreram adolescentes. Então eu creio que adolescente para cima terão, certo? Adolescente, 6 anos, 7, 8, aí esses meninos pequenos aparecerão lá. Mas e essas crianças que recém-nascidas que vão morrer, entendeu? Eu acredito que elas também se tornarão o tamanho, essas crianças que, no caso aí, o anticristo, que os pais vão entregar para o anticristo, eu acredito que nesta época do anticristo, pode ser que seja. Mas mesmo assim vai ter a idoneidade para responder pelo juízo final. Então, veja bem, né? Mas eu não tenho culpa, não foi meu pai que me entregou, não foi... Bom, mas o pai tem aí o direito sobre o filho e é o pai que decide. Então, se os pais entregou ao filho, ao anticristo também para receber a marca, né? Para dar os benefícios ao filho, que é comida, bebida, dar o medicamento e tudo mais, então ele participou também da mesma coisa que os pais participam. Então, de uma forma ou outra, ele não escolhendo, então
é claro que alguns já vai vir pela decisão dos pais. Então, neste caso, pastor, então eles são criancinhas. Claro, você não vai ver um monte de bonequinho pequenininho, de pessoa, criança de zero mês, 1 mês, 2 meses, né, lá no juízo final assim. Não. Eu acredito que eles podem, Deus vai fazer alguma coisa, que eles vão chegar até uma ideia, talvez uma mentalidade aí, a ponto de responder pelo seu juízo e para eles entender por que eles estão sendo condenados. Agora, no tempo da graça, não, irmão. No tempo da graça, nunca pensamos nisso. Não tem jeito. E mesmo assim, eu fui no inferno, eu não vi nenhuma criança. Eu vi todo mundo adulto, né? Agora, os pequenos, que eu acredito, que morrem e vai para o inferno, que um dos que vão ter lá, principalmente, né, esses pequenos, creio eu, que são de 6 anos para cima, certo? Agora, no tempo aí do anticristo, né, aos recém-nascidos que forem entregues ao anticristo, eu não vou dizer para você que não possa ter. Aí pode ter, não sei como vai apresentar diante de Deus, não sei se vai ser pequenininho mesmo, se vai ser grande, não sei. Mas no tempo da graça que nós estamos vivendo, é mentira. No tempo da graça não dá para acreditar nisso, tá bom? Porque no tempo da graça, matar um inocente, quer dizer, Abel morreu, né? Abel morreu grande e tudo mais, né? Foi salvo. Caim foi para o inferno. Então veja bem que era inocente. Então o inocente, no tempo da graça, com certeza absolutamente, eles têm o respaldo da palavra de Deus. Então veja bem que eu digo, no tempo da grande tribulação do anticristo, pode até haver. No tempo da grande tribulação. Se vai comparecer diante de Deus aquele tamanhozinho, se vai comparecer grande, médio, mas é pequeno que a Bíblia fala, porque morreu pequeno. Pode até ser o mesmo tamanho, pode até igualar todo mundo, né? Todo mundo ser igual. Mas Deus vai comparar aquele que está mesmo tamanho como pequeno, porque morreu pequeno. Provavelmente pode ser isso. Então, pode ser do meu tamanho, vamos supor, morre pequenininho, aí no dia do juízo fica do meu tamanho, exemplo do seu tamanho, e aí aqueles ali Deus considerará como pequeno, porque quando ele morreu pequeno, então vai ser julgado assim. Agora, quero dizer para você, na grande tribulação, eu não estou questionando aqui, sobre crianças no inferno, na grande tribulação, tá? Mas agora no tempo da graça é mentira. Não acredite nisso e não tem como ser. E todos que voltam ao Senhor, né? Acredito eu que todos que voltam ao Senhor voltam no tamanho normal. E acredito eu que todos que vão para o inferno, provavelmente, pode ser que sejam no tamanho normal. Não, pode ser que não, porque não serão como Jesus é, né? Pode ser que não, pode ser que eles comparecerão mesmo do jeito que morreram. Agora, uma criancinha de 0 anos prestando conta diante de Deus aí, que é uma coisa estranha, né? Mas não sei. Mas eu sei de uma coisa, vamos deixar esse lado de lado aqui e vamos pegar só o tempo da graça, tá bom? Então, esta é a razão. Espero que vocês parem de ficar assistindo coisas que não tem êxito, né? Que não tem nexo. No tempo da grande tribulação pode haver isso aí. Só que também não vai ter ninguém sendo revelado, né? Levado ao inferno para ver isso. No tempo da grande tribulação do governo do anticristo. Agora, no tempo da graça, impossível isso acontecer. Não acredite, não acredite. E a Bíblia, e essas pessoas são inocentes, e no céu elas entrarão já grande, já no inferno, né? As de 6 anos já vão pequenas, assim eu acredito eu, né? De 6, 7, 8 anos já vão pequenos. Aí fica queimando no inferno lá. Se vai comparecer diante de Deus o mesmo tamanho, não sei, mas são pequenos, como a Bíblia diz em Apocalipse 20:11. Paz do Senhor, até mais. É o meu comentário e qualquer coisa vocês diz aí. Então é um absurdo, né? Sacrifício de criança de 2, 3 meses, 4, 5 meses, certo? Indo pro inferno, que essas estão condenadas porque está amaldiçoado. Ah, para com isso, né? Pode ser amaldiçoado, a mãe pode amaldiçoar na barriga? Pode nascer um filho? Pode. Mas se a maldição ela só pega se a criança, né, ela tiver, no caso, nasceu. Mas se amaldiçoou o filho, né, dentro da barriga, ou fez um aborto, a maldição quem praticou foi ela mesma, né? Se morreu lá dentro foi por ela mesma. Então, quer dizer, a maldição pode pegar na carne, pode pegar no sangue, mas no espírito não pega não. Ah, te falar pra você, viu? Bom, é claro que estou falando de criança. Até mais, depois nós comentamos mais. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deixa seu like aí e exclui esses porcaria de vídeo daí, porque isso aí induz as pessoas ao erro e não existe isso na Bíblia. Até mais.